Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar a parte de posição relativa entre duas retas. E a gente viu na última aula a verificação por sistema. E agora a gente vai ver a verificação da posição relativa pelo coeficiente angular das retas. Então, vamos lá? Só relembrando, duas retas elas podem ser concorrentes ou concorrentes perpendiculares. Ou seja, concorrentes têm um ponto em comum, um ponto de intersecção em comum. Paralelas, elas nunca se cruzam, elas não têm pontos em comum, e as coincidentes, que elas são paralelas, e como se uma estivesse bem em cima da outra, ou seja, elas têm todos os pontos em comum, infinitos pontos em comum. Então, para que duas retas sejam concorrentes, tá? Basta que o coeficiente angular das duas retas sejam diferentes, certo? Para duas retas serem perpendiculares, aqui é o símbolo de perpendicular, a multiplicação dos seus coeficientes angulares tem que ser igual a menos 1, tá? Lembrando que perpendiculares também são concorrentes, né? Concorrem um ponto, tem um ponto de intersecção em comum, tá? Mas com uma característica, né? Formam ângulos de 90 graus. Para duas retas serem estritamente paralelas, ou seja, paralelas que não se encontram, tá? O que tem que acontecer? Os seus coeficientes angulares têm que ser exatamente iguais. E para as duas retas serem coincidentes, tá? Coincidentes são paralelas, então tem o mesmo coeficiente angular, e o coeficiente linear, que é o Q de R, também tem que ser igual, tá? Então, coincidentes também são paralelas, com uma característica, né? Uma recai sobre a outra, né? Fica uma bem em cima da outra, como se fosse uma só, mas são duas. Então, por que que duas retas paralelas têm o mesmo coeficiente angular? Ora, elas formam o mesmo ângulo, né? Se elas estão paralelas em relação ao eixo x, correto? Se elas formam o mesmo ângulo, elas têm o mesmo coeficiente angular. O coeficiente angular é igual à tangente do ângulo formado entre o eixo x até a reta, né? Que é esse ângulo θ. Então, se elas são paralelas, elas têm o mesmo ângulo, por consequência, elas têm o mesmo coeficiente angular. Por isso, retas paralelas possuem o mesmo coeficiente angular. Quando a gente tem várias retas paralelas, como essas aqui, é o que a gente chama de feixe de retas paralelas. Então, lembrando que retas paralelas têm o mesmo coeficiente angular, mesmo m. Então, eu vou achar a equação dessa reta aqui, ó, porque ela toca no eixo x no menos 1, então P é menos 1, e toca no eixo y no 1, então Q igual a 1. Então, a equação da reta que usa o P e o Q é a forma segmentária, né? X sobre P mais y sobre Q, que é igual a 1. Então, eu vou substituir o P e o Q, né? X sobre menos 1 mais y sobre 1, que é igual a 1, ou seja, menos x mais y igual a 1, isolando o y para ficar na reduzida, porque eu identifico melhor meu coeficiente angular, eu tenho isso aqui, ó, y é igual a x mais 1. Então, o coeficiente angular é 1, né, que está multiplicando aqui. Então, a equação dessa reta é igual a y, x mais 1. Tá vendo o linear, que é 1, ó, tá? Para as outras, só vai mudar o quê, ó? Não toca no eixo y no zero? Y é igual a x mais 0. Ou só y é igual a x. Essa aqui não toca no menos 1? Y é igual a x menos 1. Aqui toca no menos 2? Y é igual a x menos 2. Então, se são retas paralelas, o coeficiente angular é o mesmo, né? Um x, um x, um x, um x. O que vai mudar é quem? O coeficiente linear, onde toca no eixo y, eu posso subindo ou descendo. Essa aqui não dá para ver, mas ela toca no 3, então seria y igual a x mais 3, ok?
As retas coincidentes, tá? A condição é que elas têm o mesmo coeficiente angular e o mesmo coeficiente linear, tá? Por quê? Vocês não concordam comigo que se elas estão recaindo uma sobre a outra, né? Elas têm o mesmo coeficiente angular, é o mesmo θ, tá? Que o m é igual a tangente desse θ. Ele é o mesmo. E elas também, é como se elas fossem uma só, né? Mas são duas, uma em cima da outra. Tocam no eixo y, no mesmo lugar também, no mesmo Q. Então, elas têm o mesmo Q e o mesmo coeficiente angular, tá? Se uma reta tiver na forma reduzida, mx mais o Q, tá? Fica fácil identificar o valor do Q, do coeficiente linear. Mas se a reta tiver na forma geral, ó, ax mais by mais c igual a zero, você pode sim isolar o y, tá? Que é o que eu vou fazer aqui, ó. By igual a menos ax, o c também passa para o outro lado, menos c. O y igual, o b tá multiplicando o y, passa dividindo. Menos a sobre bx, menos c sobre b. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Se a reta estiver na forma geral, e eu não quiser passar para reduzida para identificar o Q, eu posso fazer direto, ó, tá? Não isolei, ó. Agora não ficou? O M, lembra? O M é igual a menos A sobre B. E o C, desculpa, o Q vai ser menos C sobre B, tá? Então, pode anotar aí, ó. Nota na lista de fórmulas, tá? Lembrando que a lista de fórmulas pode trazer na prova. Coeficiente angular menos A sobre B, coeficiente linear menos C sobre B. Lógico que se estiver na forma geral. Ok? E agora, retas concorrentes, tá? Por que a condição para que as retas sejam concorrentes é que os coeficientes angulares sejam diferentes, tá? Por quê? Porque para ser concorrentes, basta que não sejam paralelas. Se para ser paralela tem que ser igual, para ser concorrente tem que ser diferente. Então, a gente já viu porque são paralelas, mesmo coeficiente angular, porque são coincidentes, mesmo coeficiente angular e mesmo coeficiente linear, e quando elas são concorrentes, que basta que não sejam paralelas, ou seja, basta que o coeficiente angular seja diferente. Agora, a condição de perpendiculares é que a multiplicação seja igual a menos 1, tá? Então, eu quero saber por quê. Quero que vocês pensem, olha, essa foto aqui pode ajudar, e aí a gente discute no fórum, tá ok? Agora, vamos fazer uns exercícios para a gente tentar identificar. Verifique se as retas a seguir são paralelas, perpendiculares, concorrentes ou coincidentes. Então, aqui, ó, vou pegar a reta R, eu preciso identificar o coeficiente angular, tá? Não tá na geral nem na reduzida, vou passar para geral. 3x mais 8y mais 9 igual a zero. Na geral, o coeficiente angular da reta R é menos A sobre B. O A é 3, né? E o B, quem multiplica o Y, é 8. Então, menos A sobre B. Então, menos 3 sobre 8 é o coeficiente angular da reta R. Agora, eu preciso achar o coeficiente angular da reta U também para eu poder comparar. O coeficiente angular da reta U já está na geral, então, menos A sobre B. O A é 6 e o B é menos 2. Então, menos 6 sobre 2, sobre menos 2, né? Que é igual a mais 3, tá? Como eles são diferentes, né? Ó, como os coeficientes angulares são diferentes, então M de R é diferente de M de U, então elas são concorrentes. Tá? Não são paralelas, logo são concorrentes. Tá? São concorrentes perpendiculares? Tem que verificar a multiplicação, né?
para ver se dá menos 1. Menos 3 oitavos vezes 3 dá menos 9 oitavos. Então, não são perpendiculares. São só concorrentes, concorrem um ponto. Então, vamos treinar. Verifique se as retas a seguir são paralelas, perpendiculares, concorrentes ou coincidentes. Então, eu preciso achar o coeficiente angular das duas retas, tá? Vou começar pela reta U, que tá mais facinho. Então, o coeficiente angular da reta U, como ela tá na forma geral, AX mais BY mais o C, vou jogar no menos A sobre B. Então, menos A, menos 6, sobre o B, que é menos 2, menos com menos mais, 6 dividido por 2, 3. Então, coeficiente angular da reta U igual a 3. Coeficiente angular da reta R, eu preciso colocar ou ela na geral ou na reduzida. Então, vou colocar ela na geral, ó. 3x mais 8y, menos 9 também passa para lá, mais 9, que é igual a 0. Então, coeficiente angular da reta R, menos A sobre B, pois está na geral. O A é 3 e o B é 8, então menos 3 oitavos. Tá? Então, o que eu tenho? Como o coeficiente angular da reta R é diferente do coeficiente angular da reta U, então, elas são concorrentes, certo? Porque para ser concorrentes, basta que não sejam paralelos. Então, basta que os coeficientes angulares sejam diferentes, tá? Um deu 3 e o outro menos 3 oitavos. Elas seriam perpendiculares, né? Concorrentes perpendiculares, a multiplicação tem que dar menos 1. Então, menos 3 oitavos vezes 3 dá menos 9 oitavos, tá? Então, elas não são perpendiculares, tá? São só concorrentes. E ali está o gráfico das duas, tá? Concorrem em um ponto, mas não são perpendiculares. Então, pessoal, vou deixar de tarefa agora para vocês entregarem, tá? A 2, a 3 e a 4, que é para verificação, se são perpendiculares, concorrentes ou coincidentes. Lembrando que nessa parte é para fazer pelo coeficiente angular, tá? Não por sistema. Pode resolver por sistema? Sim, pode, mas nesse caso não é a matéria agora, é coeficiente angular, tá? Então, é para fazer pelo coeficiente angular. Então, pessoal, por hoje é só, tá? De tarefa para hoje é só até às 5, às 6, às 7, depois tem mais, fica para a próxima aula. Qualquer dúvida, vocês podem me postar no fórum, me mandar um WhatsApp. Eu gostaria de um feedback de vocês, eu não sei como é que vocês estão, se vocês estão entendendo, se vocês estão gostando ou não. A gente tem que mudar, tá bom? Mas pode postar para mim no fórum lá, tá? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.